Os heróis é que fazem a história, ou a história é que faz os heróis. Mas no caso do nosso soldado, foi a história ou fomos nós. Olá! O programa que você está assistindo acompanha os projetos e os espetáculos produzidos pelo Grupo Borogodó. Hoje, vamos conversar um pouco sobre o trabalho produzido pelos alunos da turma de Criação e Montagem Cênica de 2019. Estes são os caminhos da cena de procedimentos para chegar a um comum acordo. Fica com a gente! O espetáculo começa com uma imagem de todo mundo em cena, todos os atores em cena. A letra foi construída por nós e ela é tocada ao vivo pelos atores e cantada ao vivo. Sua morte honrou essa terra e depois que o cabra morreu, olha o quanto a cidade cresceu. Asa Branca voltou a existir, antes não tinha nada por aqui. A ideia dessa música inicial é que o público logo de cara já entendesse ao que o espetáculo se propõe. É uma letra que fala dessa cidade, Asa Branca, e como essa cidade, Asa Branca, triunfou a partir desse mito, dessa mentira criada por essas forças políticas. Então a peça ela tem várias camadas, que vão desde a liberdade do indivíduo, desde o poder que o Estado tem sobre as nossas vidas, da vida vista como uma mercadoria. Prestem bem atenção no que eu vou dizer e cuidem para que essa informação não saia daqui. Cabo Jorge está entre nós. Nós queríamos trazer para este espetáculo um corpo mais dilatado, um corpo mais expressivo, e acredito que esta tenha sido também uma das nossas maiores dificuldades, porque muitos atores, quando iniciam no teatro, carregam já essa referência da televisão, de uma interpretação mais naturalista. E muitas vezes não é fácil sair desse registro. Nós iniciamos o processo de pesquisa de personagem através de jogos e de exercícios de improvisação teatral, muito calcados no objetivo e na estrutura de cada cena e também na relação que acontecia entre as personagens. Em alguns momentos nós trabalhamos com o elenco inteiro, em outros momentos nós trabalhamos com núcleos de atores que contracenavam com mais frequência. E aí, a partir do material que os atores nos traziam, é que nós íamos limpando a cena, trabalhando as intenções, as marcações, como as personagens se relacionavam. Eu acho que a minha principal dificuldade foi desprender do meu corpo, colocar na minha cabeça que ali não era mais eu, era o personagem, era o Abel. Nossa, a condução do Júnior e do Gabi foi muito boa, deixou a gente muito à vontade para produzir, para criar o nosso personagem, nos orientando, claro, com a experiência que eles têm, nos orientando na hora de criar o movimento, de criar a forma de falar, para sair da nossa... pensar fora da caixa, vamos dizer assim, para sair da nossa zona de conforto e entrar nesse mundo mais imaginativo e ao mesmo tempo tornar aquela imaginação a nossa realidade. A gente entregou o texto para os atores e entregamos também um arquivo de um PDF com pelo menos umas 8 referências para cada personagem, para que eles enxergassem aquele tipo, aquele arquétipo, aquela caricatura, digamos assim, em outros personagens que já eram conhecidos do público. Sempre dá um pouquinho de medo quando a gente pega o texto e vê aquele monte de falas, né, e acha que não vai dar conta, mas daqui a pouco tá tudo dando certo e a gente modifica e a gente ajeita até chegar num comum acordo que fique bom para todo mundo, que fique bom para todos os personagens, que entre num fluxo, que deixe o espetáculo lindo. Foi até tranquilo no ponto de vista de decorar o texto, né? Mas entender e tirar dali ações é que é o processo mais complexo. Então foi muito interessante, primeira vez que eu fiz isso assim, de uma maneira tão ampla. Eu nunca tinha pego um personagem que eu tivesse tanta liberdade assim para criação. Geralmente outras peças, sketches que eu fiz não tinha tanta liberdade, eram personagens mais comuns, assim, mais ordinários.
E com o elenco, o grupo do cabaré, foi muito legal criar, porque tinha muita liberdade, tipo, o céu era um limite, né? Então foi bem legal, eu gostei bastante. A gente trabalhou muito o corpo, a voz, as posturas. E eu tive um pouco de dificuldade para sair do meu corpo, porque a gente tem certos trejeitos, né? Certo jeito de caminhar, de falar, enfim. E a gente fez coreografia também, com a ajuda dos professores. Na verdade, eu acredito que para mim ter conseguido atingir esse momento de satisfação com o personagem foi por causa do processo de repetição, né, que nossos professores sempre nos disseram, de passar texto, testar o corpo, testar personagem, levar o personagem ao limite e se entregar. Acho que isso que foi também um pouco difícil. A gente passa uma vida toda tentando descobrir quem nós somos, e eu tinha que, em pouco tempo, descobrir quem era essa mulher que é tão distante de mim, tão distante da minha realidade. Então a minha maior dificuldade foi em descobrir quem era a Soraya, quais eram as necessidades dela, qual era a vida dela, o que ela tinha para falar. Então, a minha personagem ela é uma beata, né? Então eu tive um pouco de dificuldade porque eu nunca fui uma pessoa de frequentar a igreja, então não tem muitas referências de comportamentos de beata, né? Eu tive que buscar realmente na televisão, enfim. Eu acho que ela é uma personagem muito inocente também, é uma personagem que ao mesmo tempo ela tem essa coisa da inocência, mas ela ao mesmo tempo ela tem algo de conivente com tudo aquilo. Acho que ela representa também uma certa camada da sociedade que só vai, né, conforme a maré vai indo, não sabe muito bem o que tá fazendo, por que tá fazendo, mas tá fazendo, porque tá todo mundo fazendo, né, então eu vou junto. O que a gente queria muito com esse espetáculo é aproximar ao grande público de uma maneira muito popular, com um linguajar muito cotidiano, para que essas relações que são trazidas no texto e na encenação ficassem muito claras, e ao mesmo tempo trazer essa peça que foi escrita em 1963 para o ano de 2019. Então, na nossa encenação, dois planos acontecem juntos. O primeiro plano é esse plano onde a encenação ela é linear, ela não é aberta, ela não é fragmentada, uma cena sucede na outra. E da mesma maneira, existe esse segundo plano, onde a gente trabalha com rupturas na ação da peça, onde os atores entram não enquanto personagens, mas enquanto atores, dando voz a esses textos que são textos reais. Porque a fábrica de xarope vai à falência! Será o fim do fortificante Cabo Jorge! E a estrada já estava no meio! E vai continuar no meio! E se ele for para outra cidade? Não acho uma boa ideia, afinal de contas ele pode ser descoberto e aí daria no mesmo. Então a dramaturgia foi construída a partir do texto original do Dias Gomes, mas ela tem diversas modificações que foram feitas sem que a essência do texto original se perdesse. Nós temos a mudança de gênero de algumas personagens, então o prefeito virou uma prefeita, o padre virou uma madre. Nós acrescentamos algumas personagens que não tinham no texto original, nós inserimos também alguns monólogos que trazem textos mais contemporâneos, questões mais contemporâneas. E são 3 momentos onde a gente escolhe falar, onde a gente cria um paralelo com a história do Dias Gomes. E esses textos são, o primeiro fala da questão dos refugiados da Síria, dessa guerra desse Oriente Médio. O segundo momento a gente fala da questão da bomba de Hiroshima.
E o terceiro momento nós falamos das guerras nas comunidades no Rio de Janeiro. E são histórias reais. Não foram 2, foram 80 tiros. Então a gente teceu, a gente encontrou essa maneira de juntar a narrativa, essa narrativa teatral, ficcional, com histórias reais. Para que dessa maneira, compondo com as telas que estavam dispostas na cena, essas telas são letras de música de artistas brasileiros. Então a gente tem elementos literários que formam elementos plásticos no espaço e que dialogam com as coisas que estão acontecendo na cena. Nós temos desde letras do Belchior, e nós temos Cátia de França, nós temos Chico Buarque. A gente traz muito essa questão do como a gente agrega heroísmo a pessoas históricas, a figuras históricas, e essas figuras históricas não são exatamente heróis, são só pessoas mesmo. O Cabo Jorge, ele é um militar que as pessoas atribuíram a ele um heroísmo que ele mesmo nunca se atribuiu. Então fizeram dele um herói para que essa imagem dele fosse comercializada. E quantos heróis a gente não tem na história do Brasil que são assim? Eu acho que uma imagem que me vem assim um pouco à cabeça é uma pirâmide, né? No sentido de que alguns estão embaixo, outros estão no meio e poucos estão em cima, né? Então, eu acho que essa pirâmide ela fica visível no momento em que há ali um soldado, né, que luta pela pátria, mas que ele não é valorizado de fato, né? Porque ele aparece vivo e ele é morto, porque é mais interessante ele morto, dando lucro, né, do que vivo. Então essa pirâmide ela não tá se importando muito com quem tá lá embaixo. A Flor, eu acho que ela é uma ótima representante de uma... Não sei se eu diria uma classe média, mas de um grupo de pessoas que pensam que tem muito mais poder do que de fato elas têm. Quanto à musicalidade presente no espetáculo, nós queríamos muito que a cultura popular brasileira, sons que são muito presentes na nossa cultura popular, estivessem presentes. Então a gente usa muito o samba, a gente usa muito marchinhas de carnaval nas transições de cena. Nós queríamos um espetáculo que esbanjasse a brasilidade e que o espectador, quando fosse assistir, percebesse que essa cidade fictícia de Asa Branca poderia ser qualquer cidade do interior do nosso país. Você vem, me faz o coração.